Olá, meu nome é Bruna, sou cirurgiã pediátrica e hoje vou falar um pouquinho sobre as afecções congênitas da região umbilical. E só colocando alguns exemplos do que vão ser os temas da aula de hoje, né, que são patologias que são originadas da região umbilical e não só que estão próximas dessa região. Então, o que a gente vai falar? Da hérnia umbilical, da persistência de úraco, a persistência do conduto ônfalo-mesentérico e suas variações, né? A presença de granuloma umbilical, os pólipos umbilicais, que a gente vai ver que são variações das persistências de úraco e de ducto ônfalo-mesentérico. Uma questão que não é uma doença congênita da região umbilical, mas que eu achei importante colocar, porque é um diagnóstico diferencial importante, é sobre a onfalite do recém-nascido. E outras duas questões que também, por estar muito próximas à região umbilical, ou inseridas nela, ou lateralmente, é a gastrosquise e oncolocele, mas elas são classificadas como defeitos de parede abdominal, e não como defeitos da região umbilical em si. Então, elas não vão entrar nessa aula, mas são importantes diagnósticos diferenciais. Começando um pouquinho a falar de anatomia, só para a gente relembrar e entender de onde que vão vir essas patologias. Então, o cordão umbilical, ele é formado por duas artérias e uma veia, tudo isso circundado pela geleia de Wharton e coberta por uma única camada de âmnion. As artérias vão transportar o sangue desoxigenado do feto para a placenta e a veia transportar esse sangue oxigenado da placenta para o feto. Quando acontece o nascimento, esse cordão umbilical, então, é clampeado e cortado, seccionado, né? E dentro da primeira semana de vida, o coto remanescente, ele vai se desprender do neonato, vai para o famoso caiu o umbigo, e vai formar o verdadeiro umbigo, a cicatriz umbilical que a gente conhece. Relembrando um pouquinho da embriologia, que também vai ser importante para a gente entender essas patologias. Por volta da quarta semana da embriogênese, o disco embrionário trilaminar, ele que era plano, ele vai se dobrar e se tornar um embrião cilíndrico em forma de C. Então, olha aqui. Aqui era um embrião trilaminar, plano, e à medida que vai passando as semanas, ele vai se dobrando e formando uma curvatura em forma de C. Isso vai fazer um estreitamento entre o saco vitelínico e o embrião. Isso aqui é o saco vitelínico, isso é o embrião. O saco vitelínico aqui e o embrião atrás. Então, olha, quando acontece esse encurvamento, olha como fica estreita essa comunicação entre saco vitelínico e embrião. Por que isso é importante para a gente entender esse estreitamento? Porque é nessa região que vai se formar o cordão umbilical e que vai ter as estruturas que a gente conhece. Assim, além dos vasos umbilicais, as duas artérias e a veia umbilical aqui, esquematizada de azul, a gente vai ter o ducto ônfalo-mesentérico, que vai conectar aquilo que seria o intestino médio primitivo e o saco vitelínico. E aqui atrás a gente vai ter o alantoide, que futuramente vai formar o úraco e que vai comunicar esse intestino posterior que virá a se tornar a bexiga. Então, isso tudo vai passar aqui no cordão umbilical. Artérias e veias umbilicais, o ducto ônfalo-mesentérico e o alantoide, que vai se tornar o úraco. Normalmente, no desenvolvimento embrionário, com o passar dessas semanas, tanto o ducto ônfalo-mesentérico quanto o úraco, eles se involuem e se fecham, eles formam uma fibrose e fecham a luz deles, tornando aquela criança normal, sem patologia da região umbilical. Agora, falando especificamente das patologias, depois a gente vai entender por que eu falei dessa parte da embriogênese, a gente entender um pouco mais para frente. Mas a primeira patologia, a hérnia umbilical. A história natural da hérnia umbilical, qual que é? Tem uma abertura na face, ali na aponeurose do músculo reto abdominal aqui do abdômen, que vai permitir a passagem desses elementos umbilicais, os vasos umbilicais, né, da mãe para o feto. E isso vai se fechar espontaneamente depois que o bebê nasce,
com o crescimento contínuo dessa musculatura. A fáscia e a aponeurose vai se aproximar, vai fundir a camada peritoneal e facial e não vai existir hérnia. Quando esse fechamento não se completa, aí sim aparece a hérnia umbilical. E, geralmente, esse fechamento se completa até os 5 anos de idade da criança. Isso vai ser importante, porque a gente vai ver a indicação cirúrgica até qual idade que é, pensando nesse fechamento espontâneo da hérnia umbilical. Existem situações em que tem uma menor possibilidade de um fechamento espontâneo da hérnia. Então, assim, geralmente, na maioria das crianças, ela vai fechar sozinha até os 5 anos. Mas em quais casos que eu espero que ela não se feche? Naquelas crianças que têm um anel herniário maior que 1,5 centímetros de diâmetro, que tem uma pele muito protuberante na região umbilical, que forma até uma trombinha aqui, a gente chama de hérnia probóscite. As crianças mais velhas, então, se já chega para você com 5, 6 anos de idade, que ainda tem um anel importante, você já pensa que aquilo não vai fechar espontaneamente. E crianças que têm outras condições predisponentes subjacentes. São elas algumas patologias genéticas, algumas síndromes, como Ehlers-Danlos, Beckwith-Wiedemann, síndrome de Down, trissomia do 18, e crianças que têm ascite ou que fazem diálise peritoneal, que vão aumentar a pressão abdominal e dificultam esse fechamento espontâneo da hérnia. A clínica manifesta por essas crianças pode ser bem variável. Assim, a maioria das crianças é assintomática. Ela não vai manifestar nenhum sinal e nenhum sintoma, somente no exame físico o médico pode ser que palpe o anelzinho lá herniário ainda aberto. Mas algumas crianças, dependendo se esse anel herniário for um pouquinho maior, vai apresentar um abaulamento na região umbilical, principalmente aos esforços. Então, você pedindo para essa criança ficar em pé, ela tossir sobre a mão, ela fazer uma manobra de valsar, uma manobra de esforço, de evacuação, ela pular muito para brincar, isso pode fazer ocorrer o abaulamento e aparecer a hérnia mais evidente na região umbilical. Raramente, muito raramente, a gente vê casos de encarceramento, estrangulamento ou ruptura intestinal aí dentro da hérnia umbilical. E muito raramente a hérnia umbilical é causa de dor abdominal. É muito frequente os pais chegarem para a gente com a queixa: meu filho tem dor abdominal e falaram que é da hérnia. Não é da hérnia, se a hérnia for uma hérnia redutível, pequena. Agora, se a hérnia estiver encarcerada, provavelmente vai doer. Mas como é raro o encarceramento, é raro a ocorrência de dor abdominal por hérnia umbilical. O diagnóstico é essencialmente clínico, não precisa de nenhum exame de imagem para fazer diagnóstico de hérnia umbilical. Você vai seguir a história que os pais vão contar de abaulamento da região umbilical e no exame físico é muito fácil de identificar essa falha ali da aponeurose, principalmente com o paciente em pé ou fazendo algum tipo de esforço que aumenta a pressão abdominal. As indicações de cirurgia, quais seriam então? Bom, a gente tem a primeira indicação absoluta de cirurgia, que é a hérnia encarcerada ou estrangulada, independente da idade da criança. Agora, crianças que não têm hérnia encarcerada e têm menos de 4 e 5 anos de idade, geralmente a gente não opera. A gente espera até essa idade, porque pode fechar espontâneo. Mas em quais casos, tem casos específicos que a gente indica a cirurgia mesmo nessas crianças menores? Que são casos em que é improvável esse fechamento espontâneo, que foi o que eu já falei, são as grandes hérnias probóscites, aquela criança em que você não está notando diminuição do tamanho do defeito no avançar dos anos ali de acompanhamento, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, as crianças que têm associadas condições genéticas e sindrômicas e as que têm ascite e diálise peritoneal. Nesses casos, mesmo antes de 4, 5 anos de idade, já pode ser indicada a cirurgia de correção da hérnia umbilical. Agora, as crianças maiores de 4 ou 5 anos. Se for um defeito muito pequenininho, criança sintomática, você ainda pode manter a observação, porque ainda pode fechar espontâneo.
A maioria se fecha até os 5 anos, mas isso pode se estender um pouquinho em algumas crianças. Então, isso é muito variável. Mas as crianças que têm defeitos grandes, maior que 1,5 centímetro, que não está notado aquela diminuição do tamanho do defeito em relação ao acompanhamento, a uma consulta e outra, ou se tem preocupações comportamentais, está indicada essa correção cirúrgica. O tratamento, então, como eu falei, resumindo, até os 5 anos de idade, é observação e acompanhamento clínico na maioria dos casos, à exceção daqueles já citados, e nas crianças maiores, geralmente, a gente já indica cirurgia. O tratamento cirúrgico, a técnica cirúrgica em si é muito simples, é uma cirurgia considerada até de pequeno porte, a criança vai de alta no mesmo dia da cirurgia, sem dor, importante no pós-operatório, sem restrição de vida, é importante, ele vai poder caminhar, ele vai poder brincar e vai poder voltar às atividades físicas com pouco tempo de recuperação. Geralmente a gente faz uma incisão curvilínea infraumbilical inferior, isola aqui o saco herniário, então a gente passa aqui, ó, uma pinça secando e deixa o saquinho herniário aqui pela frente, fecha esse saco herniário, eu introduzo ele lá para dentro do abdômen, depois eu fecho esse defeito da aponeurose e fixo novamente essa cicatriz umbilical, invertendo a pele do umbigo lá para a região da aponeurose. Então, isso foi um pouquinho sobre a hérnia umbilical. Aí agora vamos falar sobre a persistência de conduto ônfalo-mesentérico. Como a gente falou lá, o conduto ônfalo-mesentérico vai ligar o intestino médio até a região do saco vitelino durante o período embrionário e normalmente ele involuiria, mas em alguns casos ele permanece um perfluito pérvio. E aí essa permeabilidade completa que vai resultar na persistência do conduto ônfalo-mesentérico e vai conectar a cicatriz umbilical até a região intestinal, geralmente o intestino delgado. Como que essa criança se apresenta? Ela vai apresentar, olha, uma lesão geralmente arredondada, avermelhada na região umbilical, que vai ter drenagem de secreção. Essa secreção pode ser muco, pode ser fezes ou pode ser só gás intestinal. Ele pode ter um aspecto de ostomia. Ele pode ser mais plano um pouquinho, mas sempre vai ter um orifício visível e que é cateterizável. Então, você pode pegar e colocar uma sondinha uretral ali no meio desse orifício, você vai ver que ela progride e você pode até conseguir detectar a presença de fezes nessa cateterização. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma persistência de conduto ônfalo-mesentérico prolapsado, que é uma das complicações em que tem um prolapso do conduto ou do próprio ilho. Quando o conduto é muito curtinho, o ilho vem prolapsando e consegue sair aqui para fora da região abdominal. O diagnóstico é feito essencialmente pela história e pelo exame físico, principalmente com essa sondagem e essa cateterização da alteração umbilical, mas exames de imagem ajudam e geralmente são feitos também. Tanto a ultrassonografia, que pode identificar esse pertuito, quanto uma fistulografia. Você passa o catéter, então, a sondinha por esse defeito umbilical, injeta o contraste e faz a radiografia. Você vai ver, então, a coloração do intestino delgado, geralmente, como eu falei, né, com contraste, te provando que existe essa comunicação. O tratamento é cirúrgico ao diagnóstico sempre, principalmente nos casos sintomáticos. É feita a laparotomia transversa, infraumbilical, ou mesmo uma incisão intraumbilical, semelhante à lá da hérnia umbilical. Aí é feita a desconexão do ducto ônfalo-mesentérico com o umbigo, faz a excisão completa do ducto até chegar lá na sua comunicação com o intestino, fazendo uma ressecção cuneiforme ou segmentada desse intestino mesmo, podendo ser necessária até a realização de uma anastomose intestinal. Só que a gente tem algumas variantes do ducto ônfalo-mesentérico, que está esquematizado aqui, olha.
O que acontece? Isso aqui é o intestino delgado, aqui é a parede abdominal com a região umbilical. Então, nesse caso aqui, é o ducto persistente completo. Você vê, então, a comunicação e o pertuito completamente aberto. Tem casos em que esse pertuito não é totalmente aberto, ele se obliterou em algum ponto e vão dar essas variantes do ducto mesentérico em volta. Esse, por exemplo, é o pólipo umbilical. Tinha o pertuito completo, mas obliterou essa parte aqui próxima ao intestino, ficando aberto aqui só na região umbilical mesmo. Então, vai ter tecido intestinal aqui, mas não vai ter qualquer comunicação com o intestino. Então, não vai ter saída de secreção entérica, nem de muco, vai ser uma lesão mais superficial. Nessa aqui já está representado o divertículo de Meckel. Então, tinha esse pertuito completo. Aqui na próxima parede abdominal ele obliterou, mas continuou um pertuitozinho aqui próximo ao intestino, com comunicação ao intestino, mas um fundo cego aqui para dentro do abdômen. Então, isso forma o divertículo de Meckel. Ele não tem comunicação com o umbigo. Você não consegue ver qualquer alteração umbilical nessa criança com divertículo de Meckel. Nesse esquema aqui já é o cisto do ducto ânfilo-mesentérico. O que aconteceu? Obliterou aqui perto do intestino e obliterou na parede. Mas no meio ficou patente e pode ficar cheio de muco, cheio de fezes, com qualquer conteúdo desse cisto, do ducto. Como um cisto, esse cisto pode se infectar, pode causar dor abdominal, pode romper e pode ser causa de cirurgia. Mas externamente também não é visto nada nessa criança. E por último, é um cordão fibroso que se forma. Então, o ducto fechou e forma esse cordão fibroso aqui, que pode ser causa de obstrução intestinal, por o intestino poder passar nessa região e ficar encarcerado. O tratamento de todos esses casos são cirúrgicos, ao diagnóstico também. Outra afecção umbilical congênita que a gente tem são as anomalias de Úraco. O úraco também, como ducto ânfilo-mesentérico, ele geralmente vai involuir e vai formar um cordão fibroso entre o umbigo e a bexiga, no espaço pré-peritoneal. O ducto ânfilo-mesentérico, depois que ele involui, ele pode desaparecer. A gente viu lá no slide anterior, né? Não fica nenhuma ligação entre o intestino e o umbigo. Já o úraco é diferente. Fica esse cordão fibroso, mas no espaço pré-peritoneal, não fica intraabdominal. E a interrupção desse processo de obliteração vai levar à persistência de úraco e as variações também, como a gente teve lá do ducto ânfilo-mesentérico. Então, eu posso ter um úraco patente, um pólipo umbilical, quando só a parte próxima ali da parede abdominal fica patente, o divertículo da bexiga, quando só a região próxima da bexiga fica patente, ou cisto uracal, quando só a parte mediana desse conduto ele fica patente. E aqui o esquema disso, né, que eu falei, a bexiga e a região umbilical, aqui a persistência completa do úraco com a comunicação entre bexiga e região umbilical. Aqui o pólipo, ficou fibrose aqui próximo à bexiga, mas próximo à cicatriz umbilical está patente, e tem essa alteração, essa malformação externa da região umbilical, muito semelhante com o ducto ânfilo-mesentérico, pode se apresentar assim, ou pode se apresentar externamente quase que normal, e ser percebido só futuramente, quando a criança estiver mais velha, ou às vezes até incidentalmente durante uma laparotomia, uma cirurgia por outro motivo. O divertículo da bexiga obliterou aqui próximo à parede abdominal, mas tem aqui a patência próxima à bexiga, e o cisto aqui só no meio. O úraco patente é o que nos interessa mais, então, na aula de hoje, e ele vai ter a permeabilidade completa, resultando na comunicação entre bexiga e umbigo. Essa criança, ao nascimento, já pode ser suspeitado quando já é visto um cordão umbilical mais grosso, mais espesso, vamos dizer assim, porque ele vai estar cheio de urina. E aí, depois que corta esse cordão e esse umbigo cai, aí nas crianças mais velhas, a gente nota que aquele umbigo vai ficar persistentemente úmido ou com drenagem mesmo de urina visível, ou então ele vai só apresentar episódios repetidos de TU.
de infecção urinária. A avaliação, o diagnóstico desse suspeito de úrico patente, inicialmente é pelo exame físico, né? Como eu falei, ele pode mostrar o orifíciozinho no umbigo, você pode conseguir cateterizar também, mas às vezes externamente ele é muito discreto, como eu tinha mostrado aqui nessa foto. Olha só, essa foto aqui externamente parece só um umbiguinho abaulado, mas ele tem uma comunicação aqui por dentro e ele engana a gente. Então, às vezes, só o exame físico, ele não vai ser suficiente para o diagnóstico, apesar dos pais relatarem que o umbigo está sempre molhado, você já tem que ligar para o diagnóstico da suspeita de persistência do úrico, mas pode lançar mão de exames adicionais, como ultrassom renal, que pode ver essa comunicação com a bexiga e pode identificar outras malformações do sistema geniturinário associadas, e às vezes até a realização de uma uretrocistografia miccional, que também pode confirmar para a gente essa patência de úrico. Esse exame aqui, ó, a gente passa uma sonda uretral, injeta o contraste aqui, então o contraste está subindo, ele contrasta a bexiga e ele continua superiormente até a região umbilical. Então, esse aqui é um diagnóstico claro de patência de úrico. O tratamento desses casos de persistência de úrico é cirúrgico sempre e também tem que fazer a ressecção completa do trajeto, alguns casos podendo ter, você precisa até fazer uma cistectomia parcial. Alguns cirurgiões preferem poupar um pouco essa região da bexiga para diminuir o porte da cirurgia, mas tanto os pacientes quanto os cuidadores têm que ser orientados a manter uma triagem vitalícia, porque qualquer remanescente embrionário tem um potencial de malignização no futuro. Então, tem que ter essa triagem vitalícia se for deixado alguma porção do úrico, do conduto. Agora, massas umbilicais. Além da hernia umbilical, da persistência de úrico, da persistência de conduto no pênis entérico, a gente tem algumas outras massas que podem aparecer no umbigo, que são congênitas ou próximas da região umbilical e que é importante da gente diferenciar, porque provavelmente o cirurgião pediátrico vai ser chamado para avaliar. A primeira delas são os granulomas. Os granulomas é a causa mais comum de massa umbilical em neonatos. Vai se apresentar assim, ó, uma lesãozinha macia, úmida, rosada ou avermelhada. Geralmente pode ser assim, pedunculada e friável. Qualquer encostadinha que você der aqui com gazinho ou com a roupa, isso vai ficar sangrando, vai ficar incomodando. Geralmente se forma nas primeiras semanas de vida, a partir do excesso de tecido que permanece aqui na região do umbigo após a queda do mesmo. Ele não drena muco, ele não drena fezes, ele não drena urina, mas ele pode drenar um fluidozinho seroso ou sério sanguinolento, e isso vai diferenciar das outras lesões que a gente já tinha visto, né? É muito semelhante externamente com os pólipos umbilicais. E como que a gente vai diferenciar os granulomas dos pólipos? É meio que um teste terapêutico. O granuloma, geralmente, ele responde muito bem ao tratamento tópico, com algumas substâncias esclerosantes que você vai passar cuidadosamente sobre o granuloma. Pode ser usado no trato de prata ou a pasta de NaCl a 20%. Você usa com auxílio de um cotonete e passa bem por cima do granuloma 2 a 3 vezes no dia, com cuidado para essa substância não cair na pele em volta, porque pode causar queimaduras. Geralmente, isso é suficiente para tratar granulomas. Se não respondeu a esse tratamento, pode ser que se trate de um pólipo. E os pólipos, como eu falei, então, é a massa firme que vai ficar aqui, olha, pela foto vocês percebem que é muito semelhante realmente, mas vai ser constituído de tecido epitelial, urotélio ou tecido intestinal, que é nos casos lá do conduto núcleo mesentérico e persistência de úrico, e fica só essa parte proximalzinha aberta, né? A parte interna, na verdade, a parte distal. A parte interna, ela fica obliterada. Os pólipos são bem menos comuns que os granulomas, são maiores e não respondem à terapia tópica.
E o tratamento deles vai ser a excisão cirúrgica, mas uma cirurgia simples e rápida e bem superficial. Tecido ectópico é muito raro de ser encontrado no umbigo, vai ser uma massa sólida umbilical também, semelhante ao granuloma e ao pólipo, só que no anátomo patológico ele vem como tecido pancreático ou hepático. O tratamento é excisão cirúrgica simples também. Essas são afecções cirúrgicas mais específicas do umbigo que o cirurgião pediátrico vai atuar e são congênitas ou muito próximas do período do nascimento. Mas, como eu disse, a omphalite é uma outra questão muito grave, frequente, e que geralmente pedem avaliação de cirurgião pediátrico também, por se tratar de diagnóstico diferencial dos demais. Então, a omphalite é uma infecção do umbigo e dos tecidos adjacentes. Acontece principalmente no recém-nascido, que vai apresentar secreção purulenta no local, esse endurecimento em volta, a hiperemia, uma sensibilidade, um calor local, todos sinais de inflamação. E, se não tratada a tempo, ela pode evoluir com sinais sistêmicos de letargia, febre, irritabilidade. Alguns fatores de risco para o surgimento da omphalite são baixo peso ao nascer, um trabalho de parto prolongado, uma ruptura prolongada das membranas ou presença de infecção materna, a realização de um parto não estéril, o cateterismo umbilical e os cuidados inadequados ao coto depois do nascimento. As complicações podem ser muito sérias, como eu falei, se não for diagnosticado e iniciado o tratamento precoce, isso pode virar uma infecção sistêmica, evoluindo para sepse, trombose de veia porta, abscesso hepático, peritonite, gangrena, fasciite necrosante e até a morte. O tratamento é clínico com antibiótico terapia com cobertura para gram-positivos e gram-negativos. Idealmente, deve escolher a cultura da secreção umbilical antes de iniciar o tratamento e a mortalidade vai girar em torno de 7 a 15%. E como eu falei, na parte de diagnóstico diferencial, é importante a gente pensar e falar sobre gastrosquise e onfalocele. Essa imagem aqui característica de uma onfalocele, a gente vê que é um defeito de parede abdominal, não é um defeito umbilical, mas no caso da onfalocele, ela vai estar recoberta por essa membrana e o umbigo aqui no topo do defeito. A gastrosquise, a gente não tem membrana na cobertura e o cordão umbilical, o coto umbilical, ele vai ficar lateral ao defeito. São defeitos de parede abdominal, mas também se apresentam, né, no período pré-natal e pós-natal imediato com massas ecogênicas ali na base do cordão e podem causar confusão diagnóstica. Então, a gente sempre tem que ter em mente a existência dessas patologias, que a gente vai ser chamado para avaliar e a gente tem que saber identificar e diferenciar todas essas patologias para fazer um tratamento adequado e no tempo correto. E é isso que eu tinha para falar hoje das afecções da região umbilical. É uma aula mais curta, mas extremamente importante, porque é prevalente. Como eu disse, às vezes não as afecções cirúrgicas em si, mas essas outras situações clínicas a gente tem que estar sempre tendo em vista que existem e que podem fazer parte do nosso diagnóstico diferencial. Saber identificar cada uma delas e tratar no tempo certo é crucial para um bom prognóstico e evolução desses pacientes, certo? Qualquer dúvida ou esclarecimento que vocês precisarem ou sugestão, podem contar comigo, estou à disposição.